Eu gostaria de te fazer uma pergunta antes de, se não eu esqueço. Sim. Um colega nosso Ah. é, fez até ele publicou um áudio, Hum. aliás, um áudio não, um vídeo de um camarada fazendo testes em um motor de arranque, um motor de partida, em que ele só encontrou o problema usando um multímetro analógico, porque ele fez todos os testes com o multímetro digital, fez com a lâmpada de teste, fez com o que ele chamou de tatuzinho, que eu nunca vi aquela ferramenta, Sim. e ele fez todos os testes e não encontrou problema. E ele, com esse o multímetro analógico, ele mostrou para a gente que a agulha do multímetro ela movimentava ali minimamente ali, ó, um movimento quase imperceptível. E aí ele diagnosticou que aquele mínimo que dá ali de contato com o carro, com o motor de arranque quente, ele expande e a ferragem expande, né? E esse contato fica maior no curto. Sim. Você abona isso? Você acredita que é, que é, que é certo isso? Tem lógica nisso? Tem uma certa lógica, porque o multímetro analógico ele dá uma pequena variação que muitas vezes o digital não dá. Mas o teste que normalmente os manuais eles indicam pra gente é um teste com uma ferramenta chamada megômetro. E essa ferramenta é o seguinte, ela é feita para testar altas resistências. Você se incomoda se eu colocar na tela aqui o teste com megômetro? Aí eu te mostro como é que funciona. Então vamos lá, vou Eu colocar agradeço. minha tela aqui para você. Você me confirma se a tela vai aparecer. Então aqui Certo. só para você entender, aqui tem aqui o megômetro, ele é feito para medir altas resistências. Aqui ele tem algumas regulagens para qual é o nível de tensão que ele vai alimentar para observar a resposta do circuito. Então é assim, se você coloca uma tensão de alimentação baixa, você consegue medir até um valor de resistência. Se você coloca uma tensão mais alta para você ver a resposta, você consegue medir uma resistência mais alta e assim por diante. Então aqui nesses três aqui, ó, os verdes, eles são os três níveis de tensão que o megômetro alimenta. O que nós precisamos fazer? Coloca sempre na menor regulagem para a automotiva, que já é alta. Aqui, por exemplo, o megômetro vai alimentar o rotor com 250 volts. A corrente é baixa, mais 250 volts. E aí, você assim que está com o megômetro ajustado, como você está ali na regulagem em verde, você percebe que está nas escalas verdes aqui do megômetro, né? As duas pontas Certo. do multímetro também vão nas duas verdes, então nas duas que são de cor verde. Então você tem esse guia. Ponta preta no verde da direita e a ponta vermelha no verde da esquerda. E aí para ele realizar a medida, não é assim você coloca e ele já está com 250 volts alimentando. Ele tem que ser disparado, porque senão ele ia ficar com 250 volts sempre nas pontas dele. E o disparo é aquela ponta vermelha. Aí tem que apertar aquela ponta vermelha ali, ó. Ah, perdão, aquele botão vermelho. Colocou lá, Uhum. carcaça, rotores, apertou o botão. Ali ele vai medindo resistências cada vez maiores quando o rotor está em bom estado. Percebe que ela vai subindo, tá vendo? Ó? Resistências cada vez maiores, cada vez Certo. maiores, cada vez maiores. Um rotor que se comporta desse jeito é um rotor em bom estado. Um rotor que quando você aplica o megômetro, ele marca um valor baixo em kΩ, aí sempre temos que consultar os manuais, isso aí é padrão, né? Consulta o manual, vê o valor certinho. Inclusive nessa aula eu trago quais são os valores que os rotores precisam ter, mas eu não vou entrar aqui no mérito de cada valor. E aí, se ele mostrar um valor abaixo da margem, abaixo do limite, o rotor está condenado.
Então, nessa sua pergunta se eu abono isso ou não abono, na verdade não sou eu, tá? Eu tento ser um espelho translúcido, na verdade, uma imagem translúcida do que a montadora recomenda. Se a montadora recomenda, quem fabricou recomenda um determinado teste, eu busco sempre ser transparente com relação a isso. Então pode ser que com o multímetro analógico funcione, pode ser. Aí a experiência do dia a dia de cada um, o conhecimento ele é infinito. E essa pequena variação, né? O que é uma pequena variação? Tem que ir até onde? Então, cada um tem o conhecimento para si. Qual é o teste? Os testes preconizados. Esse é um deles. Trabalhar com a medida de resistência do rotor entre coletores e carcaça, utilizando o megômetro na mínima tensão possível, porque numa tensão muito alta você pode danificar o rotor. Então é só para deixar claro que eu não estou aqui tirando ali a experiência de ninguém. Só estou trazendo o máximo possível de detalhamento que a montadora recomenda. Esse aqui é um teste recomendado. E a aula vai subir amanhã. Perfeito. Perfeito? E só por curiosidade, Sim. quanto mais ou menos custa um megômetro desse? A gente pode pesquisar aqui. Na verdade, eu não tenho muito essa... Eu pesquiso depois, então. Ah, então tá bom. Depois eu pesquiso. Então tá bom. É da Instruterm. Mas ele é mais caro que o multímetro, né? Ele é uma ferramenta específica para isso. Então deixa eu só... Instruterm... Megômetro. Aproveitar que já estamos aqui, né? Ó, eu tô pesquisando um outro modelo aqui, não é o mesmo, tá? Sendo sincero. Direto no site da fabricante desse equipamento, R$ 1.200. Um modelo igual esse aqui que a gente está vendo, um megômetro, no Mercado Livre, aí temos que ver se ele é de acordo e tal. E se tiver de acordo, eu já coloco lá naquela nossa lista de ferramentas. Ele tá R$ 572,33 no Mercado Livre. Então, já melhorou? Melhorou bem. Esse mesmo equipamento, tá? Esse mesmo equipamento aqui.